Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Deixando aqui o convite para vocês, para que estejam conosco interagindo, deixando comentários, sugestões e nos acompanhando nas redes sociais. Especialmente aqui menciono na página do Facebook, basta seguir a página, assim como no canal do YouTube, se inscrever, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos. Muito simples, basta digitar NEP de Jesus e você terá acesso a estes conteúdos. Mesmo com relação ao canal do YouTube, gente, hoje são aí em torno de 250, quase 260 vídeos disponíveis gratuitamente, divididos, separado em playlist, num trabalho muito bem feito pelo nosso companheiro Paulo Marzanati, que vai então editando e postando esses vídeos no canal do YouTube. E lá dentro dessas sessões de estudo do NEP, né, nós mencionamos aqui a nossa sequência de estudos dos evangelhos, chamados evangelhos semelhantes ou sinóticos, né? Nós temos também ali os estudos de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, dos escritos de João, das cartas universais e um estudo relacionando o Antigo e o Novo Testamento. Pois essa é a nossa proposta: olhar para a codificação bíblica, primeira e segunda revelação, Antigo e Novo Testamento, e com a doutrina espírita, entendemos o Consolador prometido por Jesus a partir do século XIX, no trabalho desempenhado por Allan Kardec, equipe dos benfeitores do Espírito de Verdade, para relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo que nos ensina as demais coisas pelo conhecimento e aplicação das leis divinas, nos convidando a um permanente estado de reforma íntima, de transformação interior, sempre na pauta da responsabilidade individual. Sendo essa, portanto, a proposta da nossa reflexão, do nosso estudo, temos caminhado nestes nossos estudos no ano de 2023, e no mês de outubro, especialmente aqui, já iniciamos na última semana uma jornada de retorno às cartas. Cartas apostólicas, em especial aqui olhando para os escritos de João, e de forma mais específica ainda, terceira carta de João, João Evangelista, o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Na última semana iniciamos em João 3, capítulo 1, é uma sequência de 15 versos que nós temos aqui, que compõe essa terceira carta de João, né? Uma carta breve, mas de grande e rico conteúdo. Então iniciamos lá no capítulo 3, em João 3, capítulo 1, né, o verso de número 9, nós iniciamos. E hoje, então, vamos dar sequência, olhando ainda para a terceira carta de João, neste primeiro capítulo, agora o verso de número 10. Por isso eu peço àqueles que estiverem em casa e assim quiserem fazer o acompanhamento, onde quer que estejam, né, que possam abrir as suas traduções e acompanhar conosco. A tradução que eu farei uso aqui é Almeida Corrigida e Fiel, mas fiquem à vontade para outras traduções, cuja ordem de frases ou uso de sinônimos não vai atrapalhar, seguramente, nós extrairmos a essência da mensagem. Então, olhando para o texto, gente, vamos lá mencionar aquilo que João está escrevendo à comunidade cristã. De novo, mencionando terceira carta de João, capítulo 1, verso de número 10. Escreve o evangelista: Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora
da igreja. Amados, vamos entender aqui, né, voltando um passo atrás para aquilo que iniciamos como estudo na última semana. Como eu disse, mês de outubro todo dedicado aqui a esse olhar sobre a terceira carta de João. Alguns personagens aqui nestes 15 versos dessa terceira carta que são centrais para a gente compreender a lição. Primeiro, João está escrevendo à comunidade cristã, em especial a um discípulo chamado Gaio, a quem demonstra efusiva afetividade, dizendo que em verdade o ama, né? Falando que ele dá testemunho da verdade, enfim, de forma muito elogiosa, de forma muito acolhedora, afetiva, João está se dirigindo a esse discípulo, Gaio. Mas ele não deixa de mencionar que havia um problema sério de liderança nesta comunidade cristã, que não está nomeada na carta, que, portanto, certamente era uma carta com direcionamento particular, mas que tomou uma conotação de ensino universal para a comunidade cristã, tanto que passaram os séculos, a carta foi adotada dentro das traduções bíblicas e alcança aqui o século XXI como um recado para todos nós também. E é com esse olhar, então, que nós vamos ver essa cena de conflito na comunidade cristã. Há, portanto, uma integração, a um espírito de comunhão entre os cristãos, naturalmente centrados na pessoa de Jesus Cristo. E centrados na pessoa de Jesus Cristo, há valores e princípios que não são negociáveis. Valores relacionados à solidariedade, à benevolência e indulgência, ao perdão, à fraternidade, a esse sentido puro de uma paz construída dentro de nós e que se manifesta e se exterioriza em benefício da comunidade, são valores que foram vividos por Jesus, expressos, manifestos aos seus discípulos, que entendendo a lição e sabendo que isso não era algo que já estava construído neles, exigiam um trabalho de luta interna, de reeducação da alma, e todos os discípulos conscientes sabem disso. Agora, o que ocorre nesta comunidade cristã é a figura, o direcionamento de olhar para uma figura de liderança que é Diótrefes. Foi mencionado no nosso estudo da semana passada. E que João já advertia, lembrando aqui o João que nós estamos falando, é o último dos discípulos daquele grupo apostólico dos 12 escolhidos por Jesus, já idoso, já velhinho, portanto experimentado nas tribulações, nas lutas pela fé cristã, que está orientando, falando para Gaio a respeito do que vinha ocorrendo, afetando aquela relação do apóstolo com a comunidade. A figura de Diótrefes, como essa liderança, era uma figura que o próprio João vai alertar, recorria no erro da vaidade, recorria no erro do orgulho. De João que ele desejava o primado, ou seja, estar no primeiro lugar, ser ele a prioridade, para que prevalecesse as suas ideias, o seu pensamento, aquilo que, portanto, ele direcionava para aquela comunidade como sendo padrão. Como eu mencionei aqui, gente, entre verdadeiros cristãos, não há o meu padrão, não há o teu padrão. O nosso padrão é o de Cristo. E tudo aquilo que conflita com o que venhamos a pensar, com o que venhamos a fazer, a nossa ação no mundo, tudo que conflita com Cristo deve ser revisto em nós. A carta que João está escrevendo, direcionando a Gaio e dando recado à comunidade cristã, e olhando especialmente para Diótrefes, é um alerta para todos nós. Portanto, não é um olhar sobre este líder da comunidade cristã que não se comporta, que não age, que não pensa como um cristão.
É um alerta para os descaminhos, para os desvios de rota que nós, afastados desse centro gravitacional que é o Cristo, podemos e seguramente viremos a cair se não tivermos a devida vigilância. Veja que João, desse verso 10 da terceira carta, está dizendo a Gaio: por isso, se eu for aí presencialmente a esta comunidade, trarei à memória as obras que ele faz. Veja que João não está fugindo a advertir aquela liderança cristã, Diótrefes, que estava tomando o caminho de desvio e prejudicando a relação na comunidade. Há um chamado muito claro à atenção aqui. Há uma advertência do apóstolo João, dizendo: sim, eu trarei à memória, se estiver presencialmente aí, as obras que ele faz. Porque não nos enganemos. Seremos reconhecidos neste mundo e repercutirá no nosso retorno ao mundo espiritual as obras que nós fazemos. Porque elas, de fato, demarcam no mundo a nossa presença. Não fala, eu creio nisso. Eu penso assim. Se eu pudesse, eu faria daquele jeito. O que fazemos? Qual é a obra que sai das nossas mãos? Quais são as palavras da boca? E questionemos se a obra que sai das nossas mãos, se as palavras que saem da nossa boca estão alinhadas com a proposta em Cristo. Trazer à memória o que João está dizendo aqui, trarei à memória as suas obras, é um chamado àquilo que na doutrina espírita nós aprendemos na questão 621 de O Livro dos Espíritos com Allan Kardec, na Instrução dos Benfeitores Espirituais, que é onde está escrita a lei de Deus. Interessante notar que os benfeitores da espiritualidade maior não mencionam um livro, embora os livros sejam instrumentos para a nossa compreensão, para o nosso aprofundamento. Que ótimo, né? Que tenhamos este recurso. É um privilégio poder ter traduções, obras escritas, para rememorar essas lições. Nós que tantas vezes menosprezamos o conteúdo delas, temos como bilhetes, demarcando essas referências para nos relembrar tudo aquilo que devemos fixar. Palavra escrita. Mas a palavra como lei de Deus escrita na consciência. É isso que ensinam os benfeitores a Kardec na obra básica da doutrina espírita. Na consciência. Me parece que é disto que João está falando. Trazer à memória de Diótrefes a consciência das obras que ele tem praticado. Que obras são estas? Vamos voltar ao verso 10. Está sendo aqui delimitado pelo apóstolo João na sua orientação, no seu aconselhamento. Está dizendo: proferindo contra nós palavras maliciosas. É o falso testemunho. Alerta. Atenção para com isto. É muito comum que os nossos olhares sejam bastante atenciosos para a conduta, para a ação, para o pensamento alheio.
e muito mais diligentes do que somos com relação às nossas palavras, ações, pensamentos. Quando exercemos isso, é claro que há um sentido de discernimento que não nos é tirado. A distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, é um parâmetro presente em todas as nossas ações. Agora, o que nos é vedado é aquela determinação de condenação do outro. Ah, fulano fez isso? A pena dele é essa aqui. Tenha certeza. Até às vezes em expressões proverbiais que nós utilizamos, esse sentido de ameaça está presente. Deus está vendo. A Deus ninguém engana. Aqui se faz, aqui se paga. Ainda que haja um sentido de veracidade em tudo isso, na compreensão de que de fato há um justo juiz, que é o nosso Pai Criador, que é Deus, não somos nós que faremos o julgamento. Vamos exercer o discernimento. João está fazendo isso diante da comunidade e do desvio de Diótrefes, aquela liderança cristã, que João já alerta aqui. Na presença dele, chamará à memória as obras que ele, Diótrefes, tem praticado, proferindo palavras maliciosas contra nós, dando, portanto, falso testemunho. Se no início da carta João está elogiando, incentivando, engaime na comunidade o compromisso com a verdade, como ele não seria igualmente coerente a chamar a atenção em Diótrefes porque ele está fugindo da verdade, está contraditando a verdade, está insultando a verdade, dando falso testemunho, proferindo palavras maliciosas. Há uma tendência natural na gente, especialmente quando contraditados, em querer menosprezar quem pensa de outra forma. Aí vem a ironia, vem o sarcasmo, que são formas agressivas e agressoras de exercer este menosprezo. É claro que não é vedado a nós ter um certo senso de humor que pode, inclusive, facilitar o aconselhamento, seja na nossa autoavaliação ou seja com aqueles que nos comungam a relação. Agora, consultemos a intenção do coração, do nosso coração. João, ao fazer esse discernimento, portanto, trazer às memórias a obra de Diótrefes, não busca difamá-lo, busca reorientá-lo, dizendo: Diótrefes, você tem missão de liderança aqui, portanto, você também é referencial. Agora, se você não busca a semelhança em Cristo, a rota é de desvio, é de descaminho. Atenção! Proferindo palavras maliciosas contra nós, João prossegue ainda. E não contente com isto, que por si só já é grave, muito grave, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Tratando do falso testemunho, portanto, que o desvia da verdade, desvia Diótrefes da verdade, ele ainda chama a atenção sobre o comportamento antifraternal. Ora, o olhar que a mensagem de Jesus nos traz, à luz do seu evangelho vivido, da sua boa nova, é de que temos todos um só e o mesmo Deus.
Ah, aquele Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, não é o Deus de uma nação. É um Deus que se manifesta na história a partir de um foco comum, central, cuja localidade geográfica fora Israel. Mas daí, como afirma o próprio Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para se derramar sobre o mundo inteiro. Pois a Abraão, o patriarca entre os hebreus, fora prometida uma descendência. E Paulo, já em Gálatas, no Novo Testamento, interpretando essa passagem em Gênesis, na promessa da voz espiritual a Abraão, da descendência, Paulo, apóstolo dos gentios, dos estrangeiros, portanto, vai dizer: e esta descendência é Cristo. Cristo é o novo padrão. É o ser nova criatura, imagem e semelhança de Deus. Ele é o filho modelo. Ele é o filho que o Pai aguarda que sejamos. Portanto, se assim como Diótrefes, eu percebo em mim essas tendências e inclinações, proferir palavras maliciosas, dar falso testemunho, me afastar da verdade, e quando contraditado, eu crio uma cisão, uma ruptura, uma separação entre aqueles que deveriam ser irmãos. Atenção! Vivemos num momento em que os extremismos têm nos levado a gerar estas rupturas entre aqueles que devem se reconhecer como irmãos. Ah, mas pensamos diferente. Sem problema. Um presidente que passou pela Federação Espírita, Assis de Oliveira, ele tinha uma frase assim que resume muito bem isso que nós estamos desejando aqui expressar, analisando essa terceira carta de João, nessa situação relacionada a Diótrefes, à comunidade e ao aconselhamento do apóstolo. Assis de Oliveira dizia assim: nos é permitido, nos é lícito divergir, mas não dissentir. Divergência, pensar diferente, ter um outro olhar sobre certos aspectos, é legítimo sob o ponto de vista do livre exame de consciência, da liberdade de manifestação do pensamento, da palavra. Conforme os nossos usos, costumes, educação recebida, nós vamos ter divergências. Nós vamos ter ênfases diferentes sobre determinados assuntos. Alguma coisa que faz muito sentido para mim pode fazer pouco, reduzido, diminuto sentido para outras pessoas. Isso gerará divergências, mas não dissidências. Dissentir é um rompimento do sentimento. É tirar a pessoa do meu campo de relacionamento, rompendo com ela a possibilidade, o elo, a ponte da afeição. É para isso que João está olhando. E é isso que João está alertando a Diótrefes e a todos nós, para que façamos também este exame de consciência. Se não estamos adentrando estes caminhos. Consequência disso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Não bastasse gerar esse desvio em si, ainda interfere na ação alheia,
na ação dos outros irmãos para que não receba aqueles que pensam diferente. Porque Diótrefes entende que a forma dele pensar e agir deve ser reproduzida em cada membro da comunidade. O outro deve ser também como Diótrefes. Isso é uma interferência abusiva, autoritária, tirana. Nada a ver com Cristo. Absolutamente nada a ver com o Mestre. Portanto, não pode estar presente, sobretudo, em uma liderança cristã. Olhando para essa lição, estamos tendo, portanto, um norteamento a partir do pensamento de que a caridade, no aspecto moral, é o centro de entendimento da doutrina, com aquela benevolência, aquela boa vontade, aquela empatia para com todas as pessoas, aquela indulgência no sentido da tolerância para com imperfeições alheias, pois somos também perfeitos. E o exercício continuado, por mais difícil que seja, do perdão, é o que caracteriza o sentido deste amor em ação que é a caridade, como entendia Jesus. Como é importante relembrarmos estes pontos, amados. João, portanto, ao alertar a comunidade cristã, especialmente a figura de Diótrefes, está pondo no centro do ensinamento estas reflexões. Depois de dizer que, trazendo as obras à consciência, as obras de Diótrefes, que proferia palavras maliciosas, que não contente com isso, não recebia os irmãos, que impedia que os irmãos fossem recebidos por outros, e que ainda, para finalizar, os lança fora da igreja. Quem ousasse desobedecer Diótrefes era excluído, tirado fora. Imagine se Deus fizesse isso conosco. Nós que reiteradas vezes, de forma consciente, sabendo sim que estamos indo em oposição às leis instituídas por uma inteligência suprema que é Deus. Fazendo isso e tomando consciência do erro, qual que é o pedido imediato que devemos ter? Perdão, misericórdia, Senhor, por ter me desviado. A postura vaidosa, no entanto, a postura orgulhosa, ela arruma desculpa para tudo, né? Então ela justifica os desvios e põe o outro na condição de inimigo por pensar diferente, por não usar da mesma forma as palavras que eu usaria, por não ter as mesmas ênfases de importância, de relevância, de prioridade que eu tenho. Então eu destruo a reputação, palavras maliciosas contra nós. Eu não recebo o irmão e não permito que ele seja recebido. E eu lanço fora da comunidade. Eu excluo. Em época de rede social, de internet, né, nós falamos o quê? Do cancelamento. Olha só. João, naquela primeira comunidade ali, naquelas primeiras comunidades cristãs, está alertando para isso. Comportamentos em oposição a Cristo. Revejam isto.
para que não entremos na rota de desvio, que nos afasta de Deus e nos traz desajustes, desequilíbrios e desarmonias em nossas relações e em nós mesmos. Porque quando João fala das palavras maliciosas, diz: profere contra nós. E nós devemos entender que tudo aquilo que nós lançamos para fora contra alguém, como inverdades, retorna para a gente. Contra nós, portanto, é contra mim mesmo. É contra eu, é contra a minha consciência. É contra a minha manifestação no mundo como personalidade, como ser humano, que deve viver este outro padrão de nova criatura, expresso e manifesto em Jesus Cristo, como homem, como alguém que esteve aqui e viveu integralmente a lei de Deus. Por isso, é nosso guia e por isso é o nosso modelo. Amados, essas são as lições, as reflexões que nós trazemos aqui, dando sequência a esse nosso estudo do mês de outubro, olhando como continuaremos a olhar para essa terceira carta de João, dentro do agrupamento dos escritos de João, as cartas apostólicas, as cartas universais. Fica o convite mais uma vez, sociais, seja na página do Facebook, basta curtir, seja no canal do YouTube. Você vai lá, se inscreve, aciona sino de notificações e recebe os novos vídeos. Basta digitar NEPV de Jesus. Permaneça conosco. Amados, muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.